Estão conseguindo ver aí Sim, professora, tá dando para ver. Então, assim, vocês já viram em alguma disciplina alguma coisa sobre os métodos de função pulmonar, sobre métodos complementares em pneumologia, assim, em relação à espirometria especificamente? Vocês já tiveram algum tipo de contato? Alguém já fez? Enfim, alguma experiência aí relacionada com o exame? Acho que não, professora. Eu já fiz, professora. Eu, minha mãe, minha avó, enfim, muitos outros aqui em casa já fez. Como foi fazer a espirometria? Você gostou? É muito chato ficar soprando aquela máquina. E às vezes força, dói, é incômodo. Eu acho muito incômodo o exame. Então, assim, a espirometria ele é um exame bastante utilizado em pneumologia, bastante útil na nossa prática. E é por isso que, assim, dos exames, vocês vão ver que é o que normalmente eu cobro mais de vocês. Assim, não que eu quero que vocês saibam, que vocês saiam necessariamente laudando todas as espirometrias, mas, assim, nesse momento, sim, né, após a nossa aula, eu espero que vocês saibam, mas, normalmente, quando vocês chegam no internato, vocês já esqueceram, e aí vão relembrar. O mais importante é que vocês tenham essa noção geral do exame, vocês saibam para que ele é feito, qual é a importância, para que depois, quando a gente for vendo as doenças, vocês saibam compreender o porquê de cada um desses padrões, né? Então, assim, eu saber que um distúrbio é obstrutivo, por exemplo, né, tem uma relevância. Por que o distúrbio é dito obstrutivo? No que é que ele, né? E aí você vai casar o exame, né? O que você encontra no exame com a clínica do paciente, com a fisiopatologia da doença. Então, por isso que eu acho que é importante a gente ter essa noção sobre o que é o exame, né? E aí a gente vai ver aí durante a aula por que esse exame é tão chato, como o colega de vocês está falando aí, né? Então, a espirometria, né, é a medida, né, da respiração, ou seja, a medida do ar que vai entrar e sair dos pulmões. E a partir dessa definição, né, você já sabe que a espirometria, ela não consegue fazer a medida de todo o ar do pulmão. Ou seja, vocês sabem que existe o volume residual, provavelmente vocês já estudaram isso, e que esse volume residual ele não consegue ser aferido através da espirometria, porque ela só mede aquilo que entra e sai. E o volume residual não sai, ele sempre fica lá. E aí, a espirometria, ela pode ser realizada tanto... Só um minutinho, minha gente. Vocês estão com o microfone ligado? Se alguém tiver... Eu estou. Ou desliga, por favor, porque eu me distraio com uma certa facilidade. E aí, né? Sempre que vocês tiverem alguma dúvida, quiserem interromper, é só falar, viu, gente? E aí, a gente pode utilizar tanto a realização de manobras lentas, quanto de manobras forçadas, certo? E aí, já foi tema de dúvida, né? Porque... Não, isso eu vou falar lá na frente, o meio forçado. Vamos esperar um pouquinho. E aí, ela permite, né, que a gente faça o diagnóstico, que a gente quantifique os distúrbios ventilatórios. Então, ela faz avaliação de pacientes que tenham
algum sintoma, ou que já tenha uma doença conhecida, né? É um exame que exige a compreensão e colaboração do paciente. Então, eu vou pedir para o paciente inspirar e fazer uma expiração forçada. E nem todo mundo tem essa compreensão de como é essa técnica. Os equipamentos, eles precisam ser exatos. Eu preciso ter uma técnica padronizada. Então, por isso que ele é um exame chato, é um exame assim que a gente precisa que tudo seja certinho, naquela forma. E ela tem que ser aplicada por pessoal que tenha um treinamento, né? Então, por exemplo, aqui na região, a gente tem clínicas que fazem espirometria. Quem faz a espirometria nessas clínicas? Qualquer pessoa. Eu já tive paciente dizendo que foi a moça da recepção. Será que a moça da recepção sabe quais são essas técnicas, né, padronizadas para a realização do exame? Não sabem. Então, o ideal é que seja um técnico de preferência capacitado pelo SBPT, que tem cursos específicos para que o técnico saiba fazer o exame, saiba, né, que aquele exame vai poder ser interpretado depois pelo médico. E os valores, eles sempre são comparados a valores que são adequados para aquela população especificamente. Então, por exemplo, o valor que eu vou encontrar, João e Maria, imaginem aí, João e Maria, os dois têm 25 anos, só que João mede 1,90 m, pesa 95 quilos, e Maria mede 1,55 m e pesa 50 quilos, por exemplo. O valor que eu espero para João, de VF1, é diferente do valor que eu espero para Maria, porque eles têm alturas diferentes, pesos diferentes, sexo diferente, de repente João é tabagista, né? Então, isso influencia bastante. E, fora isso, a gente ainda tem a questão populacional. Então, o que eu espero para a população brasileira é diferente daquilo que eu espero para a população europeia, para a população americana. Então, em cada local, o ideal é que exista um estudo populacional para que eu defina o que é que seria normal esperar para João nessa altura e nesse peso. O que é que seria ideal, assim, mais adequado, mais encontrado em mulheres da altura de Maria, com o peso de Maria, entendem? Então, isso tudo é muito importante a gente saber, né? E essa interpretação, ela sempre deve estar junto dos dados clínicos e epidemiológicos. Ou seja, às vezes eu tenho um exame lá que tenha alguma alteração, mas o paciente, ele não tem uma clínica sugestiva daquilo. Então, eu preciso ir atrás de entender o porquê que esse paciente teve essa alteração no exame, se foi um erro da máquina, se foi uma roupa apertada de repente que o paciente estava usando, se foi porque o paciente estava com alguma infecção naquela época. Então, a gente tem que compreender que, de forma preferencial, toda vez que eu fui interpretar, o ideal era que eu tivesse um questionário de sintomas do paciente para que eu interpretasse aquilo e, de fato, eu considerasse aquilo como verdadeiro. Isso vale principalmente para os distúrbios restritivos. Então, quais são as indicações, normalmente, para realizar esse exame, né? A gente pode utilizar para fins diagnósticos, ou seja, com uma paciente que eu suspeito de asma, eu peço o exame para eu tentar dar esse diagnóstico, por exemplo.
para monitorar a doença ou o tratamento. Então, por exemplo, eu já tenho um paciente que tem asma, né? Ele tem lá um distúrbio obstrutivo grave, né? E eu faço o tratamento e daqui a um ano eu repito a espirometria e a espirometria vem normal. Então, eu estou fazendo uma espirometria para monitorar, né? Como que esse paciente respondeu, por exemplo, ao tratamento que eu fiz. E para avaliação de incapacidade, né? Então, assim, de forma geral, né? Quando eu tenho sintomas respiratórios que eu penso que tem uma doença de vias aéreas que está relacionada com os fluxos aéreos, eu peço a espirometria. Então, existem algumas contraindicações relacionadas ao exame que é importante também a gente saber, né? Então, tem algumas contraindicações que são relativas e tem outras contraindicações que são absolutas, né? Então, por exemplo, um paciente que teve uma angina recentemente, um pneumotórax, um descolamento de retina. Então, são pacientes crise hipertensiva, edema agudo. Então, perceba que são causas que normalmente o paciente ele está descompensado naquele momento, ele tem uma instabilidade, então, que não vai permitir a realização do exame no momento, porque é um exame que exige um esforço, né? Então, normalmente eu vou esperar aí pelo menos uns 15 dias ao mês, né? Para poder, pelo menos, para poder saber que o paciente está bem compensado, que ele vai conseguir realizar o exame sem que isso gere um prejuízo para ele. Aneurisma de aorta, né, na verdade, no consenso, tá como contraindicação, né, mas eu assisti uma aula recente da SBPT, em que estudos mostram que não tem mais essa contraindicação, seja de aorta torácica, seja de aorta abdominal, a presença de aneurisma não contraindica a realização do exame, né? Então, perceba que, de uma forma geral, é mais para que vocês tenham conhecimento que existem as contraindicações, mas são mais relacionadas à questão da estabilidade clínica do paciente. É importante a gente fazer algumas orientações ao paciente antes de realizar o exame, porque algumas coisas podem interferir tanto na questão da realização do exame, quanto nos valores que eu posso encontrar. Então, eu peço ao paciente para não fumar, né, aos tabagistas, para não fumar por pelo menos 2 horas antes do exame, não beber nas últimas 4 horas, evitar refeições volumosas, mas o paciente não deve ir de jejum também, não deve se alimentar, mas evitar aquela refeição muito volumosa, porque isso também pode interferir na capacidade da pessoa de fazer os esforços. De preferência que não tenha feito exercícios, esforços físicos maiores no dia, né, do exame, não utilizar roupas apertadas, porque isso aí pode fazer um distúrbio restritivo, por exemplo, pode forjar um distúrbio restritivo. O uso de beta-2 de curta nas últimas 6 horas, beta-2 de longa nas últimas 12, mas a gente tem que tomar cuidado, porque algumas medicações beta-2 de longa, né, elas hoje têm ação de 24 horas. Então, às vezes a gente está pedindo ao paciente para interromper no último dia, porque aí evita de ter essa interferência. Então, o exame, né, normalmente ele é feito em espirômetros computadorizados, o custo hoje é relativamente baixo e eles são acurados e bastante disponíveis,
né? Todos os dias, ou até em cada turno, a gente deve checar a acurácia através de uma seringa de 3 litros. Então, se compra um espirômetro, tem que comprar também essa seringa, porque você precisa checar se a medida do espirômetro está sendo correta, né? E com essa seringa a gente consegue fazer esse teste. E o espirômetro, ele precisa também desenhar as curvas de fluxo de volume versus volume e de volume versus tempo, que vocês vão ver mais para frente, né? E esses gráficos das curvas, eles precisam ser disponibilizados para que a gente também possa analisar. Aqui são alguns modelos, mas aqui vocês veem, normalmente a gente bota um clipe nasal no paciente, aí aqui você tem o espirômetro, aqui tem um bocal descartável que você coloca, normalmente aqui você acopla também filtro, né, outras coisas para poder evitar contaminação cruzada, mas aqui tem um que a gente chama de tubete, né, é um tubo, parece um rolinho tipo de papel higiênico, mas pequenininho, né, que cabe aqui na boca, então ele fica posicionado entre os lábios fechados, os dentes não ficam apertando e fica em cima da língua do paciente. E o clipe nasal, que é para evitar que ocorra tanto entrada de ar por outro local aqui pelo nariz, quanto saída de ar também pelo nariz. Então, é um tipo de espirômetro que a gente pode utilizar. Então, em relação aos volumes pulmonares, não sei se vocês já viram, se vocês lembram desse esqueminha, né? Então, a quantidade de ar que entra e sai dos pulmões, né, na respiração normal, a gente chama de volume corrente. A quantidade de ar, né, que vai além do volume corrente até a inspiração máxima, volume de reserva inspiratória. O que vai, né, o volume de ar que vai além, né, abaixo do volume corrente, até o final da minha expiração, a minha expiração máxima, é o meu volume de reserva expiratória. E volume residual é aquele volume que fica no pulmão, que não consegue participar efetivamente dessa entrada e saída de ar. As capacidades, por sua vez, elas são compostas. As capacidades, elas fazem parte da composição de 2 ou mais volumes, certo? Então, eu tenho a capacidade inspiratória, que é composta do volume corrente mais o de reserva inspiratória. Eu tenho a capacidade residual funcional, que é o volume de reserva expiratória e o volume residual. Eu tenho a capacidade vital, então, isso aqui vocês vão ver nas nossas avaliações. Então, o que é a capacidade vital ou a capacidade vital forçada? São esses volumes aqui. Volume de reserva ins, volume corrente e volume de reserva ex. Ou seja, capacidade vital é o volume que eu consigo mobilizar. Logo, o que está na capacidade vital, eu consigo medir. Mas eu não consigo medir o que é volume residual. Logo, eu não consigo medir o que é capacidade pulmonar total, porque a capacidade pulmonar total é a soma de todos esses volumes. Até aqui tudo bem, gente? Professora? Sim. Então não dá para calcular também a capacidade residual funcional, não? Não. Porque eu não tenho como medir o volume residual. Ah, bota. Certo? Por conta disso.
mais eu meço que é capacidade vital, que são esses 3 volumes aqui de cima. Então, até aqui, minha gente, na verdade, até esses slides antes, até aqui essa parte do espirômetro, vocês vão ver, eu já deixei uma publicação, vai entrar agora de 6 horas, depois da aula, certo? No consenso de espirometria, né, no consenso brasileiro, que é por onde a gente seguia para fazer as nossas interpretações, vocês vão ver lá que a parte de espirometria tem umas 80, 90 páginas, certo? Só que a primeira metade dessas páginas é só falando tudo isso que eu já falei antes, certo? E são mais coisas relacionadas à questão técnica, à questão do tipo de espirômetro, como foi fabricado, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, essa parte aqui, né, a partir de agora aqui, desse slide, é onde a gente começa mesmo a falar sobre a espirometria propriamente dita. E aí vocês vão ver, se eu não me engano, acho que é a partir da página 36 ou é 42, depois eu olho. Mas assim, vocês vão ver que a parte de avaliação dos parâmetros, ele começa já bem mais lá na frente, nesse documento. Então, em relação aos parâmetros da espirometria, a gente tem principalmente esses 2 parâmetros, né? São os que vocês mais vão utilizar, que eu chamo mais a atenção de vocês. A CVF, a gente já viu, o volume de gás expirado de maneira forçada depois de uma expiração máxima. Ou seja, CVF é essa capacidade vital, só que forçada. Então, em geral, eu vou medir a CV, que é uma manobra lenta. Então, eu inspiro e depois expiro até o final. E a CVF é esse movimento, só que de forma forçada. O VEF1 é a quantidade de ar que eu vou expirar no primeiro segundo da manobra do CVF. Ou seja, eu tenho o tempo que eu levo para fazer a CVF é um tempo X. O primeiro segundo é o VF1. O volume de ar que sai no primeiro segundo é o VF1. A CV, como eu já falei, é o volume de gás expirado lentamente depois de uma expiração máxima. Ou seja, eu inspirei lentamente até o final, expirei até o final também de forma lenta, certo? O VF1 sobre CVF é uma relação, né, entre esses 2 parâmetros, né, forçados. O FEF 2575 é o fluxo médio expiratório forçado, e aí esse FEF, ele é importante porque ele tem a ver, né, com os fluxos médios, né, da curva, e ele pode estar alterado de forma mais precoce em alguns distúrbios, em algumas pessoas com distúrbios obstrutivos. E o pico de fluxo expiratório é o fluxo máximo que a gente alcança na manobra da CVF, certo? Até aqui também foi tranquilo, né? Então, eu compreendi aqui o que é CV e o que é CVF. CV, que é capacidade vital, é toda essa... Oi. No final das contas, o CV e o CVF têm o mesmo volume, a mesma quantidade? Então, aí é onde está, né? Algumas vezes pode ser, né, que esses volumes eles possam estar diferentes entre os pacientes, né? Normalmente, a gente utiliza as manobras, embora a gente, na espirometria, a gente faça as 2 manobras, né? A gente faz a manobra forçada e a gente faz a manobra lenta, começa com a lenta, depois faz a forçada. A princípio, era para as 2 manobras terem o mesmo volume,
no final da aferição. Mas, em alguns pacientes, pode ser que a CV seja maior, né? O volume lento, a manobra lenta, possa ser maior. Então, em alguns casos, você pode utilizar a CV como forma de avaliação, mas normalmente a gente faz as manobras forçadas. Não lembro Professora. bem agora por que especificamente a forçada, mas eles podem ter essa diferença. Sim. A professora falou que a VF1 é o volume respiratório no primeiro segundo da CVF. Só que a CVF ela não se inicia com inspiração ou só começa a contar no momento da expiração? Não. Eu vou mostrar aqui no gráfico, você vai entender melhor. Uhum. Vou botar aqui. Já vai chegar no gráfico, vocês vão entender. Então, para eu dizer, né, que a CVF ela foi adequada, né, ou seja, a manobra que o paciente vai fazer, ela foi adequada, eu preciso obedecer esses 3 critérios. Então, eu preciso que tenha uma inspiração máxima até a CPT. Isso aí é visto, esse aqui eu já estou falando das curvas. Ela tem uma inspiração máxima até a CPT, que tenha uma expiração abrupta e forçada máxima, que é visto na curva fluxo versus volume, e que a expiração seja contínua até o volume residual, que é visto na curva volume versus tempo. Então, veja aqui, essa daqui é a curva que normalmente eu vou ver, a curva fluxo-volume, né? Então, nessa aqui eu tenho o fluxo, e aqui, nessa abscissa, é a abscissa, né, gente? Enfim, nessa linha horizontal, eu tenho a medida de volume. E nessa vertical, eu tenho a medida do fluxo. Então, é como se fosse assim, aqui, onde está o mouse, começa, certo? Então, a manobra começa aqui, eu inspiro até a CPT, então, bem aqui onde está o mouse agora, é a minha CPT. Eu fiz um fluxo negativo, estão vendo? Então, isso é inspiração. Então, eu inspirei até a minha CPT, e aqui eu fiz uma expiração abrupta e forçada. Então, aqui embaixo é a curva ins, e aqui é a expiratória. Aqui eu atinjo a minha CPT e do outro lado eu atinjo o meu volume residual, certo? Então, como é que diz? É isso mesmo. Aqui eu atinjo a CPT. Aí aqui, perceba que eu tenho um pico de fluxo, né? Eu aumento de forma abrupta, né? A minha expiração eu faço de forma abrupta. Isso já é um pico de fluxo, é chamado de pico de fluxo expiratório. E depois, a tendência é esse fluxo ir decaindo, 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 até ele zerar, chegar no volume residual. Então, essa primeira curva ficou claro aí ou está muito nublado? Professor, aí no caso, então, a curva de baixo do eixo X aí é a CPT, né, que a senhora falou. Aqui. Isso, a CPT. E a de cima, que é a do fluxo respiratório, seria Não, preste atenção. CVF. Não. Preste atenção aqui. Aqui, CVF é toda essa área aqui. Certo? Toda essa área aqui. Porque, na verdade, assim, o que é que acontece? Aqui eu tenho minha CPT, porque aqui eu não tenho no caso, desculpa,
A CVF é toda essa medida que vai dar... Eita, não sei. Tá vendo onde está a seta? Daqui até aqui é CVF. Aqui vai ter um volume X, vamos dizer que aqui vai ser 5. E aqui vai ser 1. Então, vai ser 4 de CVF. Entendeu? Por quê? Porque essa curva aqui está mostrando o momento, o fluxo de ar. Então, aqui onde eu estou no meu volume residual, expirou até o final. Aí eu vou lá, eu inspiro. Quando eu inspiro, normalmente, eu faço uma expiração aí, todo mundo faz uma inspiração agora. Quando você inspira, o fluxo de ar aumenta, depois ele diminui até que você chega no máximo. Quando você chega no máximo, você chegou na sua CPT. É o máximo de ar que você pode ter. Quando você expira de forma forçada, como se fosse agora, sopra! Aí você faz um fluxo forte de ar e esse fluxo também, quando você vai, quanto mais você sopra, você incentiva a pessoa a soprar até o final. Nesse tempo, o fluxo ele também vai caindo. Até que, mais uma vez, quando a pessoa não tem mais fluxo, ela chegou no volume residual. Então, a CVF, né, a capacidade vital forçada, vai ser essa medida aqui. É a diferença entre a CPT e o volume residual. Entre o CPT e o volume residual. Ficou compreendido? É porque aqui não tem os númerozinhos, mas, enfim. Professora, eu entendi perfeitamente o que a professora falou. Para mim, o que só é confusa porque, por exemplo, a capacidade residual, né? Ela, no eixo X, ela fica mais... É como, tipo, ao final da inspiração, parece que faz diminuir o volume, porque se aproxima mais do eixo... Você não aumenta o volume pulmonar quando termina a inspiração? Aí, no caso, aí parece... Eu entendi o raciocínio, mas, tipo... Parece que faz diminuir o volume, porque se aproxima mais do zero, vamos dizer assim, que tem ali entre o eixo X e o eixo Y. Entendi. Uhum. Pode Mas gerar... deu para entender o raciocínio. Pronto, mas eu acho que deu para entender agora, quando a gente vê como é essa dinâmica dessa curva, a gente consegue compreender melhor. Aí, nas curvas, né, eu preciso ver se ela tem um formato adequado. Então, qual é o formato adequado? Eu preciso ter uma expiração abrupta e forçada. Se eu tenho uma expiração abrupta e forçada, eu tenho um pico de fluxo, igual que eu vi nessa daqui. Então, essa curva tem pico de fluxo? Ou não? Está normal, está alterada? Então, é uma curva sem artefatos. E na B, vocês acham que o que é que pode ter acontecido na curva B? Pensando aí nisso que a gente viu, nessa conversa que a gente teve, o que é que vocês acham que pode ter acontecido aí na curva B? Ninguém, gente. Ó, a pessoa tem um pico de fluxo aqui, não tem? A pessoa tem um pico, então ela fez um pico de fluxo, estava expirando e depois ela precisou puxar de novo. Então, o que é que faz isso aí? Tosse, como vocês estão falando. Então, ele tossiu aqui. E isso fez esse artefato na curva. Nesse daqui, foi o que aconteceu. Ele parou a curva antes de chegar aonde? Antes de chegar no volume residual. Então, ele interrompeu de forma prematura. Nessa daqui, o que foi que aconteceu?
Essa vocês sabem. Não forçou Não, adequadamente? não teve esforço. Então, isso aqui ele fez só uma CV, né? Ele fez uma manobra lenta. Ele aumentou o fluxo e o fluxo foi diminuindo porque foi uma coisa lenta. E nisso aqui, ele hesitou em fazer. Então, ele começou e puxou de novo e aí só assim ele fez. Isso aqui também não é aceitável. Então, perceba que a gente precisa ter critério, por isso eu preciso que as curvas sejam fornecidas. Porque quando eu tenho uma curva assim, por exemplo, ou uma curva assim, ou uma curva que parece uma serrinha de tão pontilhada que ela está, então, eu preciso analisar as características da curva para eu saber que essa curva é uma curva adequada. Em relação à curva volume versus tempo, né? Então, qual é o critério que ela está obedecendo aqui? Então, a expiração contínua até o volume residual. Então, eu espero, né, que o paciente, ele faça uma expiração até chegar especificamente no volume residual. Como que eu sei que ele chegou no volume residual? Quando o fluxo fica muito baixo, né? Então, o próprio aparelho, ele mede e ele sinaliza quando, de fato, ocorreu o final, né? Quando eu atingi a minha CVF, ou seja, a minha CVF não, o meu volume residual. Então, ele forma um platô no final da curva volume versus tempo, né? Então, eu tenho aqui o volume, eu tenho o tempo, e aqui vocês vão entender o que é VF1. Então, tudo isso aqui, ó, tempo zero, certo? Aí o paciente começa a soprar. Perceba que no primeiro segundo do tempo, ele soprou a maior parte, ó, mais de 4 litros. Ele atingiu aqui, vamos dizer que foi 5 litros que ele atingiu. Perceba que no primeiro segundo da manobra, ele soprou a maior parte, o maior volume, né, mobilizado, ele sai no primeiro segundo da curva. E os outros segundos restantes, né, eles vão pegar o resto do volume que tem, até eu chegar no meu volume residual, mas por que normalmente eu utilizo o VF1 e não o VF2, VF3, VF5? Porque o VF1, ele tem a maior parte do volume que eu vou ter quando eu conseguir medir o total da CVF, né? Então, primeira coisa é essa. Segunda, eu vejo aqui o meu platô. Então, essa curva, ela tem um platô aqui no final, ela tem uma estabilidade, ou seja, eu não estou mudando mais o meu volume. E uma outra coisa que eu ia falar. E eu tenho a questão do tempo, né? Então, eu espero que essa curva, ela tenha uma determinada duração de tempo, que, em geral, para a maioria das pessoas, o aceitável é que eu tenha pelo menos 6 segundos de curva. Então, não é só a pessoa dizer, só para aí, a pessoa faz e acabou-se. Não, tem que manter o estímulo para que o paciente continue fazendo o esforço expiratório até que eu atinja uma determinada quantidade de tempo. Para a gente finalizar a questão das curvas, né? Então, aqui, só para a gente saber que só da avaliação a princípio da curva, eu posso imaginar qual é o tipo de distúrbio que aquele paciente tem. Então, aqui vai ficar mais claro aquilo que a gente estava falando na outra curva, porque aqui a contagem está inversa, e aí vocês vão entender melhor. Aquela curva fluxo versus volume, né? Então,
aqui, percebam a curva em vermelho. Eu tenho aqui o volume residual e aqui, né, nos 7 litros, eu tenho a CPT. E ela faz esse desenho aqui de curva normal, certo? Na fibrose, nas doenças restritivas, o que é que normalmente ocorre com os volumes e os fluxos? Tendem a diminuir. Então, aqui a gente percebe, veja o volume residual, que ele diminui, e o volume, a capacidade pulmonar total, que também está reduzida. E, da mesma forma, normalmente os fluxos também vão estar reduzidos. Porque se o paciente não tem muito volume, como é que ele vai fazer fluxo grande? Não faz. Então, a curva das doenças restritivas, ela é semelhante à curva normal. A diferença é que ela vai ser como se ela fosse menorzinha, né? Porque o fluxo vai ser menor e os volumes vão ser menores, certo? Já nas doenças obstrutivas, ocorre o quê? Quando a gente fala de obstrução, a maioria das pessoas pensa em aprisionamento aéreo, né? Em ter mais ar no pulmão e esse ar ter uma dificuldade para sair. Então, quando eu falo em doenças obstrutivas, o racional é a gente pensar que os volumes pulmonares vão estar aumentados e os fluxos vão estar diminuídos. Então, perceba para onde vai o volume residual. Ele aumenta o volume residual. Por quê? Porque essa quantidade de ar aqui, que aumenta no volume residual, é o ar que está, por exemplo, aprisionado. Então, esse ar que está aprisionado, ele não vai participar de troca gasosa. Logo, né, ele não vai participar dessas mobilizações, na verdade. Logo, ele não vai ser mensurado na espirometria. E aí, eu tenho um aumento do meu volume residual. E, ao mesmo tempo, com o tempo, pode haver um aumento também da CPT. Porque é claro que a tendência do tórax é ir cada vez mais tentando expandir para ter volume para respiração. Então, a CPT ela pode também estar aumentada. E em relação aos fluxos, a gente percebe que se eu tenho um distúrbio obstrutivo, a gente vai ver que na obstrução, vocês sabem a questão da fisiopatologia na obstrução? O que é que ocorre? As doenças obstrutivas? É uma limitação da Aumento da expiração. resistência. Como? É uma limitação ao fluxo respiratório, se eu não estou enganado. Sim, mas como essa limitação, como é que ela ocorre? Vocês sabem? A gente tem broncoconstricção, se eu não estou enganado, e isso faz com que o paciente tenha dificuldade respiratória. Se eu não me engano, é isso, professor. Sim, não tenho certeza. sim. Né? A gente tem, na verdade, alguns mecanismos relacionados com a obstrução ao fluxo aéreo. A broncoconstricção, ela faz o quê? Ela diminui, como se fosse assim, ela diminui o tamanho do brônquio, logo, ela diminui o tamanho do local onde vai passar esse fluxo, não é isso? Então, automaticamente, assim, eu posso até conseguir alcançar um determinado fluxo, mas depois eu tenho uma lentificação em relação a isso. Porque, na verdade, eu tenho a broncoconstricção, mas eu tenho também, em algumas patologias, uma dificuldade relacionada à elasticidade.
né? Eu tenho uma complacência, que é uma capacidade de receber o ar, mas eu não tenho uma elasticidade, um retorno, que é o que ocorre na DPOC. Eu não consigo ter a elasticidade, eu não consigo ter... Meu Deus, peraí, minha gente, eu vou trancar minha cachorra, que ela tá aqui querendo morder os meus pés para brincar. Pega, Jujuba. Que estou aqui. Então, na verdade, no DPOC, eu tenho uma dificuldade, né, pro ar sair, porque ele entra, mas eu não tenho uma força elástica puxando aquele alvéolo de volta para a forma inicial, né? Ele distende, porque ele tem uma complacência, mas ele não tem uma elasticidade muito boa. Então, ele tem uma dificuldade para voltar. E, com isso, eu também tenho uma dificuldade do ar sair, certo? Não sei se deu para entender muito bem aí, porque, às vezes, quando a gente não está vendo, não está lendo, não consegue compreender muito bem, mas é mais ou menos isso. E aí, o fluxo, né? Mas pensem aí nesse brônquio, que está mais estreito. Né? Pense como se fosse uma tubulação. Se eu tenho uma tubulação com 10 centímetros de diâmetro, né? E depois dessa tubulação eu tenho a mesma quantidade de água passando numa tubulação com 5. Então, a quantidade de ar, a princípio, é muita, eu posso ter um fluxo grande, mas vai chegar um momento em que esse fluxo satura, porque é a capacidade máxima de passagem daquele conduto, e depois esse fluxo, a tendência dele é lentificar, certo? Então, a tendência de lentificação pode levar à formação dessa curva aqui, que é a curva típica da obstrução ao fluxo aéreo, essa curva verde, que tem um formato um pouco mais arqueado, que algumas vezes é chamada tipo em cadeira de praia, por exemplo, porque ela tem esse aspecto mais decaído, né? Então, perceba que existe essa lentificação do fluxo e eu demoro mais tempo para conseguir chegar no meu volume residual. Então, ficou mais ou menos claro, gente, aqui? É só para ter uma ideia de que as curvas, elas parecem, mas a dos restritivos parece anormal, mas é um pouco menos de volume e de fluxo, e a das obstruções diminui o fluxo e aumenta os volumes. Professora, Sim. eu tenho uma dúvida, mas sobre aquele gráfico de volume versus tempo. O anterior, que a senhora foi falando e eu não quis interromper. O ideal é que a gente faça por 6 segundos, certo? Uhum. Mas alguma condição clínica ou a idade do paciente, alguma coisa assim, que a gente pode dar uma tolerância nesse tempo para menos? Sim, eu vou falar aqui, ó. Eu vou falar nesses critérios aqui, certo? Então, o exame, para ele ser adequado, eu preciso de pelo menos 3 curvas aceitáveis, né? Então, o que são curvas aceitáveis, né? São curvas que vão obedecer a critérios estabelecidos. Quais são esses critérios? O que a gente já falou aqui antes, né? Até agora. Foi isso que a gente já falou nas curvas. Então, eu preciso ter uma inspiração máxima até a CPT. Eu preciso ter um início satisfatório. O que é um início satisfatório? Eu preciso ter uma evidência de esforço máximo, ou seja, a curva precisa fazer aquele pico. Esse volume retroextrapolado é uma coisa que é como se fosse assim, até o momento em que a pessoa inspira, certo? Façam aí não vou pedir para vocês fazerem, vocês não vão aguentar. Se eu pedir para o paciente fazer uma inspiração até o final, até a CPT,
encho o peito até o final. Até o momento de eu pedir a ele para soprar, uma certa quantidade de ar sai, né? E a pessoa tenta prender, mas uma pequena quantidade sai. Esse volume aqui a máquina mede e ele indica, porque se esse volume aqui for maior que 150 ml ou passar de 5% da CVF, ele vai dizer que o teste não foi aceitável. Mas, normalmente, isso aqui vocês não precisam ver. Quem vai ver isso aqui vai ser a máquina, certo? Os 3 maiores picos de fluxo, eles têm que ter até 10% de variação ou 500 ml, né? Isso aqui também você tem que ver, porque a curva gera vários valores. Isso aqui a gente vai ver. Mas, assim, é só para vocês saberem que a gente precisaria olhar, né, os picos de fluxos para ver entre os 3 testes e ver se tem essa diferença. E ter uma expiração sem hesitação, que a gente também viu que isso aí a gente vê lá no formato da curva. Em relação à duração, em geral, eu preciso ter 6 segundos de curva, mas, por exemplo, em crianças, né? Crianças normalmente não tem essa colaboração toda, né? Então, são pacientes que eu posso aceitar curvas de 3, de 4 segundos, né? Pessoas que têm doenças restritivas, né? Eu posso aceitar 3, 4 segundos. Por quê? Porque se eu tenho uma restrição, eu não vou nem conseguir, eu não vou nem ter volume suficiente para estar soprando tantos segundos. Então, eu posso aceitar, por exemplo, que eu tenha menos tempo de curva. Na obstrução, o ideal era que eu tivesse pelo menos 10 segundos de curva, né? Para que eu laudasse o exame, certo? Então, em relação à duração do teste, de forma geral, eu preciso de 6 segundos, mas em algumas situações eu posso aceitar 3, 4 segundos. E na obstrução, seria melhor se eu tivesse mais tempo, né? Pensando justamente que na obstrução, o paciente pode demorar mais para atingir o volume residual, certo? Então, por conta disso, eu esperaria mais tempo para interromper o teste na obstrução. E aí, para o término, eu preciso atingir aquele platô que eu falei para vocês, né? Ou então, se o paciente apresentar algum tipo de desconforto respiratório. Então, algumas pessoas, quando fazem esse esforço de soprar muito, elas podem ter mal-estar, e aí você interrompe. Aqui a questão dos artefatos, então a gente já viu isso aqui, que esses artefatos, eles podem estar presentes nas curvas, e que aí a gente precisa refazer a curva para ela ser adequada. Pronto. E aí, assim, até aqui a gente viu que as curvas precisam ser aceitáveis, certo? Uma curva aceitável, basicamente, o que vocês vão olhar vai ser o formato das curvas e se obedeceu aquele tempo. Basicamente é isso. Se teve artefatos na curva ou não, certo? Então, eu preciso de 3 testes que sejam aceitáveis. E preciso de 2 que sejam reprodutíveis. Na espirometria, desses 3 que sejam aceitáveis, 2 deles têm que ser reprodutível. Por que tem que ser reprodutível? Como o próprio nome diz, ele está querendo comprovar que, de fato, aquele valor que você encontrou em uma curva é o valor padrão daquele paciente. Porque, por exemplo, eu poderia soprar e fazer uma CVF de 6 litros em uma curva, outra CVF de 4 litros em outra curva, e aí? Qual que é a certa? Ninguém vai saber. Então, eu preciso que tenha mais ou menos um padrão. E isso aí é um resultado reprodutível. Como é que eu sei
se esse resultado é reprodutível. Eu pego a CVF, olho os maiores valores, e entre esses valores de CVF, eles não podem ser mais de que 150 ml de diferença. E o VF1 do mesmo jeito, eu olho o VF1 de uma, olho o VF1 da outra, e também não posso ter mais do que 150 ml de diferença, certo? Pare com minha cadeira. Então, eu não posso ter mais do que 150 ml de diferença entre esses dois, certo? Até aqui foi, né? E aí, se eu não tenho, eu posso fazer até 8 manobras, certo? De curva. Ou seja, eu pego o paciente agora, explico a ele como é que vai ser o exame, peço a ele, enche o peito, sopra, 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 pronto, pode parar. Aí foi uma curva. Aí, espera um minutinho para a pessoa respirar e tal. Aí, bota o clipe nasal de novo. Bota o espirómetro na boca. Enche o peito. Sopra. Sopra, 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 sopra. Pronto, pode parar. Aí, eu posso fazer isso até 8 vezes, né? Por quê? Porque viu que após esse tempo, né? Mais do que 8 manobras, leva a pessoa até um cansaço. E isso aí pode levar, né, a uma alteração nos valores que a pessoa vai obter. Então, normalmente, conseguiu nessas 8, bem, não conseguiu, ou repete outro dia, ou interpreta com as curvas que tiver. Aí aqui, a coisa mais específica relacionada à questão da seleção das curvas, eu vou pular, porque eu não vou cobrar isso de vocês, mas, assim, existem critérios para eu saber, porque, no fim, né, eu vou ter lá 3, 4, 5 curvas aceitáveis e reprodutíveis, certo? Qual delas eu vou usar? Aí eu faço, tipo, como eu vou pegando os valores, né, e eu vou fazer um valor de curva, isso aí vocês vão ver no exemplo que eu vou dar no final. E aí, com isso, é que vocês vão fazer a interpretação. Então, aqui é só dizendo como é que faz essa seleção. E aí, como é que eu digo que o exame foi adequado? Se eu obedeço tudo aquilo que eu falei, eu tenho um exame de qualidade A. Eu tenho pelo menos 2 manobras aceitáveis e reprodutíveis, certo? O B é aquele que eu tenho 2 manobras aceitáveis, mas os valores de VF1 e CVF estão diferentes entre 150 e 200 ml, ou o pico de fluxo foi maior do que 15% entre as curvas. Na C, eu só consegui uma manobra aceitável, né? Mas aí eu não tenho. Ou então eu tive mais de um aceitável, mas houve uma variação maior do que 200 ml. Então, perceba que é um exame que é muito difícil eu conseguir dizer qualquer coisa, porque é como se o paciente tivesse soprado uma vez. Quem sabe se aquilo ali é o certo, para mais ou para menos? E D é aquele exame que não tem nenhum teste aceitável, ou seja, eu não posso laudar esse exame. A princípio, nem o C, nem o D eu deveria laudar. Só um minutinho, gente. Bora. Bora, Juju. Bora, você não vai comer nem cadeira, não. Bora. Bora. Pronto, voltei. Então, Professora, Sim. o que é esse PFE mesmo? Tem menor que 10%, maior do que 15%. Ah, sim. Pico de fluxo respiratório, né? Que a gente viu que faz parte da aceitação nas curvas aqui, ó. Aceitação
pico de fluxo, a diferença entre as curvas tem que ser menor que 10% ou 500 ml. Lembra que o pico de fluxo está aqui, tá vendo? Ou seja, esse pico de fluxo aqui, ou seja, o máximo fluxo que o paciente alcançou, certo? Beleza. Aí até aqui foi? Até aqui tranquilo, gente? Sim, professor. Sim, professora, tranquilo. Já estão muito cansados? Mais ou menos. Mais ou menos, né? Uhum. Vamos um pouquinho mais para frente, a gente faz uma pausa quando a gente concluir aqui. Essa parte é uma parte, é porque assim, eu acho que vocês vão entender melhor quando vocês pegarem para estudar mesmo. Mas quando a gente finaliza esse pedaço aqui, tem um esqueminha que eu sempre faço para o pessoal e sempre ajuda muito. Porque aqui vocês vão ver alguns fluxogramas bastante complexos, que são os fluxogramas que a gente tem na diretriz, né, no consenso. Mas vocês vão ver que tem uma forma mais simples da gente avaliar. Então, a gente tem aqui os 6 padrões funcionais que a gente pode utilizar na interpretação da espirometria. Então, tem os valores normais, a obstrução de CVF reduzida, o inespecífico, o residual e o misto, certo? A gente vai ver um pouquinho de cada um. Então, o normal é aquele exame que está tudo bonitinho, dentro dos limites da normalidade, comparando, né, com a referência para aquela pessoa, certo? Então, o normal, a gente não vai ter dúvida. Restritivo, né, é uma coisa que a gente precisa ter um pouco de cuidado em espirometria, né, porque a restrição, ela é caracterizada por uma redução da capacidade pulmonar total. A gente consegue medir capacidade pulmonar total na espirometria? Não. Então, como é que eu vou dizer que ele é restritivo por espirometria? Então, a princípio, eu não poderia dizer que existe um estudo ventilatório restritivo utilizando apenas o que eu meço na espirometria, né? Eu precisaria de um teste complementar para poder dizer isso, né? Mas, né, eu posso inferir que existe, né, uma restrição associada se eu tiver, né, os meus volumes pulmonares que são aferidos reduzidos. Então, se eu tiver, por exemplo, a CV e a CVF reduzidas, se eu tiver o VF1, CVF% reduzido, se eu tiver o FEV 2575 sobre a CVF normal ou elevado, ou seja, os fluxos de meio de curva, né, vão estar normalizados. Então, em algumas situações, eu posso pensar que pode existir ali uma restrição. Então, mas na verdade, qualquer coisa que interfira, né, com essa função de abrir e fechar, né, de aumentar e diminuir os pulmões, né, da parede torácica, ela pode levar a uma restrição. Então, existem algumas situações, né, em que, e aí eu tenho que estar atento, né, em que o diagnóstico do paciente, né, é um diagnóstico de obstrução, ou seja, se eu vou perguntar lá, é uma pessoa, um paciente que tem história de tosse, dispneia, chiado no peito, sibilância, após exposição a alérgenos, né? Então, eu penso em quê? Penso em asma. Só que eu faço a prova de função e está lá sugerindo uma restrição. Então, lá minha CVF reduzida, né? O que é que pode estar acontecendo?
Então, eu preciso ver se não há um problema no aparelho, eu preciso ver se a questão da técnica está toda correta, mas eu também preciso ver se não existe alçaponamento aéreo, fechamento de vias aéreas de forma prematura, que podem estar associados à doença de base, e também se não há superposição de doenças, ou seja, meu paciente tem asma, mas ele tem outra coisa também. Será que ele tem o quê? Uma doença intestinal, né? É uma obesidade? Não sei. Então, eu vou fazer a avaliação disso. Então, a gente parte para o distúrbio inespecífico. O que é o distúrbio ventilatório inespecífico? É aquele no qual a CVF está reduzida, a relação VF1-CVF está normal. Ou seja, eu tenho uma relação dos fluxos, né, entre o volume expiratório no primeiro e segundo e a capacidade vital forçada está normal, mas a minha CVF é reduzida, ou seja, a princípio, é como se fosse assim, a CVF, ela não é a maior parte da CPT, então, CPT é a CVF mais o volume residual. Logo, se a minha CVF está reduzida, eu vou pensar, poxa, então provavelmente minha CPT está diminuída. A capacidade total vai estar diminuída porque a CVF está reduzida. Esse é o racional inicial, né? Então, se eu penso isso, eu poderia pensar, será que é restritivo? Né? Mas, como eu não consigo medir tudo, eu posso dizer que ele é inespecífico, certo? E aí eu tenho que tomar cuidado, porque o distúrbio inespecífico, em muitos casos, ele pode não estar alterado verdadeiramente. Pode ser que na espirometria eu faço a CVF estar reduzida, quando eu vou lá para a pletismografia ou para a medida de volumes pulmonares, que eu faço a avaliação complementar, eu vejo que tem uma CPT dentro da normalidade. Então, eu tenho que tomar cuidado, porque o fato do distúrbio ser relatado como inespecífico não significa que necessariamente existe uma alteração dos fluxos. Eu posso ter e posso não ter. Por isso, ele é chamado de inespecífico. E aí eu tenho que considerar, né, que o paciente pode ter também uma obesidade, que pode levar a isso, e que ele pode ter uma obstrução, que também pode levar a isso, certo? E aí o ideal é que eu complemente isso, né, com teste de difusão, ou com uma medida de volumes, que é para que eu saiba, né, de fato, se aquilo ali está reduzido, né? Se eu não tiver uma CPT, ou seja, uma possibilidade de fazer uma medida, né, de CPT, ou seja, eu não puder fazer um volume total, né, eu tiver aparentemente esse distúrbio restritivo, né, eu digo que ele é inespecífico se ele não tiver, por exemplo, uma clínica para doença restritiva. Se o paciente não tem, por exemplo, nenhuma história prévia que sugira ter restrição, por exemplo, uma sequela de tuberculose, uma cirurgia pulmonar para retirada de lóbulos e etc. Ou então, se o paciente tiver maior que 50% da capacidade vital, né? Se essa capacidade vital ela ainda estiver reduzida após o bronquidilatador, porque assim, se ela melhorar com o bronquidilatador, quem é que melhora com o bronquidilatador? Obstrução. Então, eu poderia dizer que era uma obstrução e não inespecífico. E se eu tiver uma relação FEF25-75 sobre o CVF não elevada, ou uma difusão normal, né? Então, assim, perceba que é um monte de coisa aqui para a gente pensar, mas, a princípio, eu quero que vocês se atentem nisso, né? Que se eu tiver, né,
essas características aqui, de CVF reduzida, com a relação VF1-CVF normal, sendo que a CVF, né, ela vai estar maior que 50% e ela não variar o bronquidilatador, eu penso que ele é um inespecífico, certo? E aí, venho aqui para esse fluxograma, que parece bem complicado, mas no final eu vou revisar com vocês e vai ficar bem fácil. Então, eu tenho CV e CVF reduzidas, tenho relação VF1-CV ou CVF normal. Se eu tenho esses dois critérios, eu vou ver. Se for acima de 50%, certo? Eu penso se tem uma restrição, né? Se o paciente tiver clínica de restrição, ou seja, mais uma vez, se eu tiver o questionário, se eu souber que esse paciente tem, por exemplo, uma tomografia sugestiva de doença intersticial e etc., eu posso até dizer que ele é uma restrição. Mas, normalmente, eu vou olhar, né? Está acima de 50%, teve variação ao bronquidilatador. Se tiver variação, se melhorar, eu excluo restrição. E eu posso até tentar classificar como obstrutivo. E se não tiver resposta ao bronquidilatador, se não tiver reduzido, eu digo que é inespecífico. Certo? E por que ele coloca aqui restritivo grave? Porque quando eu tenho uma redução da CVF de forma significativa, ou seja, essa CVF está menor ou igual que 50%, então isso é uma redução muito importante da CVF. E foi visto que esse tipo de redução está bastante relacionado com a restrição. Então, dificilmente não, isso aqui não vai estar relacionado com outra coisa, senão com a restrição. Então, quando a CVF tiver menor ou igual a 50%, eu vou dizer isso, claro, com a relação VF1-CVF normal, eu vou dizer que o meu distúrbio é restritivo grave. Certo? Complicou? Complicou, né, gente? Meio complicado. Um pouco. Mas ficou alguma coisa aí ou vocês bugaram geral? Ó, restrição não responde ao bronquidilatador, certo? A princípio, eu não poderia dizer que existe uma restrição só com a espirometria, porque eu não tenho como medir CPT, ou seja, não tenho como medir o total. Então, a princípio, eu nem poderia dizer que existe restrição. Eu ia dizer que quando a CVF estiver reduzida, isso aí seria inespecífico, porque pode ser obstrução, pode ser restrição, pode ser inespecífico ainda, pode ser várias coisas. Mas, se eu tiver a CVF reduzida, né, se ela não variar o bronquidilatador, se ela for maior do que 50%, eu vou dizer que ela é inespecífica. Se ela for menor ou igual a 50%, ela vai ser grave. Bora para frente que vai dar certo. Vamos lá. No distúrbio obstrutivo, né, ele é bastante importante para a gente, porque ele vai estar presente em uma grande variedade de afecções pulmonares. As principais, TBOC e asma, certo? Qual é a característica principal do distúrbio ventilatório obstrutivo? É a relação VF1-CVF e VF1 reduzidos. Ora, eu tenho uma relação aqui que tem um valor esperado para João.
certo? Então, vocês lembram que o VF1, certo? É a quantidade, é o volume de ar expirado no primeiro segundo da curva, certo? E a CVF é o volume que eu inspirei na curva inteira. Gravem vocês têm aí, ó. Gravem aí essa imagem. Essa. Cada um tirou uma foto aí. Peraí, professora, estou tirando. Só para vocês olharem na foto, vocês de repente conseguirem entender o que é que eu estou falando. Ou não, deixa eu explicar aqui, que aí vocês vão entender. Estão vendo que o VF1... Vamos dizer aqui que o VF1 nessa pessoa aqui, ele é o quê? 80% da CVF? Vocês acham? Posso dizer? Pronto. Então, vamos dizer que nesse indivíduo aqui, certo? Nesse indivíduo aqui, a relação VEF1 dividido pela CVF, ela é quanto? Vamos dizer que ela é 0,8, né? Sim. Porque 5, então 4 dividido por 5 dá 0,8, né? Vamos dizer que é. Aí vamos lá. Para essa pessoa aqui, 80% do ar saiu no primeiro segundo. E depois saiu o resto. Se eu tenho um distúrbio obstrutivo, quanto de ar vai sair no primeiro segundo? Será que vai sair esse tanto? Menos de 70%. Vai sair menos. Na obstrução, vai sair quanto? Vai sair igual? Não. Bem menos. Vai sair menos. O quanto vai sair menos? A gente não sabe. Depende do grau de obstrução. Depende de quão obstruído, de quão é grave essa obstrução do paciente. Então, de repente, o VF1 pode ser 2, o VF1 pode ser 3, o VF1 pode ser 3,5. Mas perceba que o VF1, na obstrução, ele faz o quê? Diminui. Ele não é a mesma coisa. E se eu tenho uma relação onde eu aumento o numerador e o denominador continua igual, a tendência é essa relação, ela ter o quê? Ela ser o quê? Ela diminuir, não é isso? A professora falou, aumenta o numerador, diminui, não, né? O numerador? Não, eu aumento o numerador, ou eu diminuo o numerador, e eu mantenho o denominador. Eu aumento, ou eu diminuo o VF1 e mantenho a CVF. Entenderam? Sim, professor. Pronto. Então, se eu diminuo o VF1 e a CVF continua igual no final, então eu demoro mais tempo, mas eu chego na minha CVF, não chego? Então, a relação VF1 sobre CVF, ela vai estar Diminuída. diminuída. Então, por isso que quando eu chego aqui, né, e eu vejo aqui que a caracterização do distúrbio obstrutivo é uma VF1-CVF e VF1 reduzido, todo mundo está entendendo por quê? Sim, professor. Pronto. Então, isso aí precisa ficar claro. Por quê? Porque aí vocês vão entender, na hora da gente construir o nosso fluxograma, o que é que a gente vai avaliar e o que é que a gente espera que esteja diminuído ou não. Perceba, se eu tenho um VF1 reduzido, alguma coisa diminuiu no meu fluxo. Eu não consegui fazer um fluxo grande, eu não consegui fazer um volume grande, né? Mas eu consegui chegar onde eu devia chegar.
eu consegui atingir uma CVF, mas eu não consegui da forma que era esperada. Um VF1 reduzido e uma relação VF1-CVF reduzidos. Então, esses dois pontos são a característica do distúrbio ventilatório obstrutivo. Eu preciso ter essas duas coisas para eu dizer que existe uma obstrução, certo? Eu também posso utilizar outras medidas, como o FEF 2575, né? Para avaliar a questão da obstrução. E sempre eu vou utilizar a prova broncodilatadora, porque eu quero ver se vai ter alguma variação nos valores, né, da espirometria após o uso do broncodilatador, né? Então, para eu avaliar o distúrbio obstrutivo, como eu faço, né? Eu vejo se existe, né, uma alteração na CV e na CVF, ou se ela está normal, né? Aí eu venho aqui, vejo a relação VF1-CVF e vejo se ele está reduzido. Se ele estiver reduzido, né, eu já digo que ele tem uma obstrução, certo? Eu já penso que ele tem uma obstrução. Eu vejo se existe uma variação significativa ou não, né? Se ele não tiver uma variação, enfim, até eu estou me perdendo a seguir desse fluxo, porque ele puxa um monte de seta e complica. Você vai fazer o bronquilatador. Variando ou não variando, no fim, você chega à obstrução, certo? O que você tem que fazer é correlacionar com a clínica do paciente. Se o paciente tiver uma clínica, né, positiva para obstrução, né, você classifica como distúrbio ventilatório obstrutivo, né, um paciente. Peraí, só um minutinho. Isso aqui é na variação significativa, certo? Mas, se eu tiver um paciente que não tenha uma clínica sugestiva, mas que tenha uma estatura elevada, ou uma CVF maior ou igual a 120%, eu posso ter um variante do normal. Ou seja, ele pode, às vezes, pessoas de muito altas, elas podem fazer, né, uma alteração, como se fosse uma alteração sugestiva de obstrução, mas que, na verdade, não é necessariamente significativa de doença, porque a pessoa em questão não tem nenhuma clínica. Então, você poderia considerar ele como variante do normal. O distúrbio misto ou combinado e o obstrutivo com CVF reduzida. Então, vamos passando para frente e no final eu vou clarear com vocês. Então, quando essa CVF ela permanece reduzida antes e depois do broncodilatador, a gente fica em dúvida, né, se existe um distúrbio misto, né, ou seja, ele tem uma obstrução e tem uma restrição, ou se ele tem uma obstrução com uma CVF reduzida, certo? Essa parte, normalmente, eu costumo desenhar para o pessoal para vocês entenderem. Porque eu não sei se vocês vão conseguir imaginar aí no juízo a diferença aqui, o que é que eu estou querendo falar entre esses dois, né? Então, deixa eu botar bem aqui nesse daqui, que eu acho que vai ficar mais ou menos
Problemas técnicos, professor. Galera, a professora aqui falou que o computador dela travou, ela vai reiniciar o computador. Eu pensando que era só aqui no meu que tinha parado. Vai ajudar minha internet. Não, Viviane, fica de boa, fica de boa. Boa tarde, gente. Gostaria que me avisassem no grupo da turma quando a professora retornar à aula. Fico grato. Obrigado. Alguém entendeu o que é uma CVF reduzida? Obviamente que sim. Obviamente que não. Exato. E aí, professor? Travou o computador, gente. Acho que até ele tá bugando já, ó. Aprendi esse termo com meu filho, né? Aí agora eu falo bugando. Gente do céu. Para onde o português vai, né? Deixa eu abrir aqui de novo. Tá acabando, gente. Eu sei que tá confuso, mas eu prometo a vocês que fica mais tranquilo quando eu botar outra coisa aqui. Juro para vocês que o pessoal consegue entender no final. Apresentação do compromisso. Pronto, a gente parou, porque a gente ia falar agora da questão dos volumes, né? Aqui. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Quando eu tenho, vamos imaginar isso aqui, são os volumes pulmonares, certo? Está todo mundo escutando? Estavam calados? Sim. Sim, senhora, estamos escutando. Acho que é que vocês já estão aí desorientados, né? Mas vai dar certo. Quando eu tenho, por exemplo, né? Uma lobectomia, né? Eu tirei um pedaço do pulmão, tá? O que é que vai acontecer? Todos esses volumes aqui vão diminuir, não é isso? Porque o pedaço de pulmão que eu tirei, por exemplo, tinha volume de reserva índice, tinha volume corrente, tinha residual, tinha volume de reserva expiratória. Não tinha de tudo. Então, vamos dizer que um determinado paciente tinha episódios recorrentes de hemoptise por conta de uma cavidade, né, de uma bola fúngica, de alguma sequela aí que ele tinha no lobo superior direito, certo? E aí ele precisou, né, ele tinha hemoptises volumosas recorrentes por conta disso e ele tirou o lobo superior direito. Se ele tirou o lobo superior direito, ele diminuiu isso tudo, não foi? Ele diminuiu de tudo. Logo, a minha capacidade vital, ela vai estar diminuída também. Por quê? Aquele lobo lá, ele fazia parte de alguma coisa que era para estar funcionando, né? Eu esperava que estivesse funcionando, mas não estava. Eu tirei. Logo, eu vou diminuir esse volume. Por exemplo, se eu tenho um paciente com fibrose pulmonar, essa fibrose vai diminuir todos esses volumes. Logo, eu vou diminuir a minha CPT. Eu vou diminuir tudo isso e vou diminuir a minha capacidade vital. Mas, se, por exemplo, seu José da Silva, portador de DPLC grave, né? Um DPLC daquele bem DPLC mesmo, vozinho. Fumou, ainda hoje fuma, na verdade.
tá lá, ainda fuma 6, 7 cigarros de fumo por dia ainda. Não quer saber de parar de fumar. DPOC. Aí, eu vou lá, imerso, a capacidade vital dele está reduzida. Se eu tiver aprisionamento aéreo, certo? Imaginem aí. DPOC pode fazer aprisionamento aéreo, não é isso? Se eu faço aprisionamento aéreo, eu aumento quem desses volumes? Residual. Eu aumento o meu volume residual. Vamos dizer que o meu volume residual aumentou aqui, mais ou menos aqui no meio do volume de reserva ex. Tá certo? Imagine aí que tem um traço agora passando bem aqui, no meio do volume de reserva expiratória. O que é que acontece com a minha capacidade vital? Diminui. Diminui. Mas ela diminuiu porque a minha CPT reduziu? Não. Não. Ela Não, continua a mesma. diminuiu porque eu aumentei o meu volume residual. Então, existe uma diferença entre eu diminuir todos os volumes e, de fato, diminuir a minha capacidade pulmonar total e eu diminuir apenas a minha capacidade vital. Porque se eu aumento o meu volume residual, eu diminuo a minha capacidade vital. Então, é o que acontece aqui nesse padrão que a gente está tentando ver. Né? Eu posso ter, né, uma obstrução com a CVF reduzida, eu posso ter uma restrição e eu posso ter uma restrição associada a uma obstrução, que é o distúrbio misto. Deu para compreender? Por quê? Porque eu vou ter aquela característica de obstrução e a redução da relação VF1-CVF, mas eu vou ter também uma CVF reduzida. Mas essa CVF, ela reduziu porque, de fato, existe alguma coisa ali que está fazendo uma restrição, ou seja, eu fiz uma cirurgia e tirei um pedaço do pulmão, eu tenho uma doença intersticial associada, eu tenho uma obesidade associada, ou foi porque houve um aprisionamento aéreo. Então, é esse o questionamento aqui. Existe um distúrbio misto ou existe uma obstrução com a CVF reduzida por hiperinsuflação? Então, quando eu tenho uma CVF reduzida antes e depois do bronquidilatador, certo? Eu vou pensar nisso aqui, né? Vou questionar isso aqui. O ideal era, de fato, que eu fizesse a medida da CPT, era que eu fizesse a medida de todos os volumes pulmonares, porque assim eu não ia ter que ficar imaginando o porquê. Eu ia ter uma certeza daquilo que está acontecendo. A CPT, de fato, está diminuída ou o volume residual que está aumentado, né? E aí, o que eu posso fazer só com a espirometria é ver a extensão da queda dessa CVF. Eu sei que quando eu tenho uma restrição associada, ou seja, uma obstrução associada a uma restrição, ou seja, vamos dizer que é um paciente com DPOC que tem também uma fibrose pulmonar idiopática. Então, o VF1, ele cai proporcional à CVF. Então, a CVF cai e o VF1 cai junto. Eles vão juntinhos ali, certo? A queda vai caindo junto. Então, a gente sabe que a CVF é maior que o VF1, mas eles vão caindo juntos. Enquanto na obstrução, geralmente, a queda da CVF não é tão proporcional. Então, em geral, o VF1 cai muito mais do que
a queda da CVF. Então, a gente tem que, se a diferença entre a CVF e o VF1 em percentual for maior ou igual a 25, essa CVF muito provavelmente está reduzida por conta de hiperinsuflação. E se for menor ou igual a 12, muito provavelmente ela vai ser um distúrbio misto. E se tiver entre os dois, eu não tenho como saber, certo? Isso aqui eu só preciso que vocês entendam que a gente falou disso, que eu vou mostrar uma forma fácil da gente ver, certo? Então, CV e CVF estão reduzidas, a relação VF1-CVF está reduzida, né? Eu preciso ver se de fato esse paciente tem critério para pensar em restrição associada, se não tem, né? Eu vou diminuir CVF por cento menos VF1 por cento. Se for menor ou igual a 12 e tiver clínica, eu vou pensar, né, se vai ser um distúrbio misto ou vai ser CVF reduzido. Se for maior ou igual a 25, eu penso em hiperinsuflação. E entre os dois, só reduzida. Como que eu classifico a gravidade desses distúrbios? Então, na obstrução, eu olho a obstrução através do VF1. O VF1 quem classifica o grau da obstrução, porque é o VF1 que de fato se altera. A gente lembra que a CVF ela é alcançada. Ela demora mais tempo, mas ela é alcançada. Em geral, né? Enquanto o VF1, ele vai sempre estar alterado. Então, para os distúrbios obstrutivos, eu vou utilizar esses valores de VF1 para classificar se o distúrbio é leve, se ele é moderado ou se ele é grave, certo? Para os distúrbios restritivos, né, a CVF é que vai importar, porque na restrição, né, o VF1 ele também se altera, certo? Então, mas quem é o principal de alteração? É a CVF. Então, para eu classificar o distúrbio restritivo, eu vou utilizar os valores de CVF, que são esses aqui. Mas na espirometria, a gente só fala em restritivo grave, que é aquele abaixo de 50%. Não sei se vocês lembram que a gente falou nesse abaixo de 50%. Aí, finalmente, está acabando, gente. Tem a prova pós-broncodilatador. Então, a gente utiliza 400 microgramas de salbutamol ou de fenoterol, espera de 10 a 15 minutos e faz uma nova prova. Ou seja, eu faço aquelas 8 manobras, aí eu faço o remédio no paciente, deixo ele lá na salinha esperando, vou fazendo de outro paciente. Quando eu termino, aí passou 15 minutos, aí eu chamo ele de novo e ele faz a prova de novo. E aí eu vou ver, né, de uma prova para outra, se teve variação significativa. Eu não olho na prova de broncodilatação a relação VF1-CVF. Eu olho os volumes especificamente, né? Então, para eu dizer que o VF1 variou, e aí assim, se vocês forem olhar, né, esses valores aqui, eles podem modificar, dependendo da fonte que vocês forem olhar, certo? Isso aqui pode modificar. Então, a ATS tem outro valor, isto tem um valor diferente utilizado, mas aqui, para a gente, certo? Para a nossa avaliação, para a nossa vida prática, nós vamos utilizar esse certo? Que é o de acordo com Pereira, que foi quem fez os estudos relacionados aqui para a população brasileira, tá? Então,
eu preciso ter os dois critérios. A CVF precisa variar 350 ml, a CV 400 e a capacidade respiratória 300. Normalmente, eu olho VF1 e CVF, são os dois valores que eu preciso olhar para ver se teve variação ao bronquidilatador, certo? Professora, quando há variação favorece distúrbio obstrutivo, certo? Isso. Porque, na verdade, assim, É isso? A restrição, ela não tem resposta ao bronquidilatador. Restrição nunca tem resposta ao bronquidilatador. Beleza. Certo? Restrição nunca tem resposta ao bronquidilatador. E eu posso também ter uma resposta isolada só de fluxo ou de volume. Então, por exemplo, eu posso variar só o VF1, posso variar só o CVF, né? E aí eu descrevo isso lá no meu teste, que só variou o fluxo, ou seja, só variou o VF1, ou só variou o volume, a CVF, certo? Isso aqui... Aqui, como se fosse assim, se o teste a princípio for normal, mas você achar que é muito suspeito, você faz o bronquidilatador e se tiver positivo, você diz que é obstrução. Para o caso de uma pessoa normal, que faz, né, tá lá normal, ele não tem uma obstrução, mas for uma pessoa que teve uma variação significativa, né, você diz que essa pessoa tem uma hiperreatividade brônquica, certo? Então, uma pessoa que não tem uma clínica sugestiva, porque se tiver, você diz que ela é obstrutiva. Que é tônus broncomotor aumentado, que é isso aqui que ele está dizendo. A ausência de suspeição clínica, fixar como tônus broncomotor aumentado. Gente, ficou bem complexo, não foi? Um pouquinho. Pronto, mas agora nós vamos descomplicar. Eu só vou pegar uma coisa aqui para vocês. Deixa eu só lembrar aqui, esquema de interpretação. Só um minutinho que eu vou acrescentar só uma coisa aqui. Só um minutinho, gente. Eu só estou botando um negócio aqui no esquema. Vocês vão ver que o negócio não é tão complicado assim. É médio complicado, tá certo? Vocês estão vendo? Ou não? Não, professor. Não. Então eu vou ter que fechar aqui. Peraí. E agora?
Sim. Pronto, eu acrescentei esse negócio aqui por último, e aí vai ficar aí, mas vocês não vejam isso aqui agora, certo? Então, como que a gente vai deixar todo esse coisa da interpretação, porque eu acho que o bicho de 7 cabeças aí é a interpretação. Então, como que eu sugiro que vocês interpretem? A primeira coisa que vocês vão olhar é a relação VF1-CVF, porque vocês perceberam que ela é crucial aí nessas avaliações. Então, se eu tenho uma relação VF1-CVF normal, eu vou olhar a minha CVF, né? Se essa CVF estiver normal, o que é que eu tenho? Uma pessoa sem nenhum problema, normal. A princípio, eu tenho uma espirometria normal. Então, eu já fiz o primeiro padrão, certo? Vamos para a próxima. E se eu tiver uma CVF que está reduzida, né? O quanto essa CVF tem que estar reduzida? Abaixo daquilo que eu espero, abaixo de 80%, né? Nem sempre vai estar lá a referência, mas vamos dizer, abaixo de 80%, né? Eu tenho uma relação VF1-CVF que está normal e tenho uma CVF que está reduzida. Isso vai ser o quê? É mais para restritivo, mais sugestivo de restrição. Já temos uma possibilidade. Quem diz outra? Alguém? Inespecífica. Inespecífica, é outra possibilidade. E como é que eu digo que um é um ou é outro? Menor que 50% ou maior? Isso mesmo. Então, se eu tiver, né, VF1-CVF normal, com CVF reduzida, sendo que essa CVF vai estar menor ou igual a 50%, eu digo que o paciente tem um distúrbio ventilatório restritivo grave, certo? Então, eu cheguei no meu segundo padrão. Eu defini uma restrição grave, certo? Mais uma vez, lembrando, tudo isso que a gente está falando aqui, o ideal é a gente ter as informações do paciente, exames de imagem, para que a gente vá confirmar, certo? E se eu tiver um CVF maior que 50%, o distúrbio vai ser o quê? Inespecífico. Até aqui não ficou mais fácil de entender? Então, relação normal com CVF reduzida. Se a CVF é menor ou igual a 50, é restritivo grave. Se ela for reduzida, mais acima de 50, ela é inespecífica. Até aqui tudo bem? Sim, professor. Ok. Aí vamos lá. Se eu tiver uma VF1-CVF reduzida, mais um VF1 reduzido, eu tenho o quê? Um distúrbio ventilatório obstrutivo. Eu cheguei aqui no quarto padrão que a gente viu lá, né? Então, esse aqui é o quarto padrão que a gente tem lá naquela apresentação. Nesse momento, eu vou classificar a minha obstrução em leve. Então, o inespecífico não tem essa classificação, tá, gente? Restritivo tem, na espirometria só tem restrição grave. E na obstrução, eu vou classificar de acordo com o grau de VF1. Então, o VF1 está 55%. Então, distúrbio ventilatório obstrutivo moderado. Certo? O VF1 está 30%. Distúrbio ventilatório obstrutivo grave. Né? É a primeira coisa que eu faço. Depois que eu tiver assim, eu paro? Não. Eu vou lá e avalio a minha CVF. Porque eu não posso ter um distúrbio misto, não posso ter uma obstrução com uma restrição associada, não posso ter uma obstrução com aprisionamento aéreo. Então, eu preciso ver se essa CVF vai estar reduzida por algum outro mecanismo. Então, eu vou lá e olho. Se
ela tiver normal, a CVF tiver normal, eu paro. Eu não tinha classificado já distúrbio ventilatório obstrutivo, leve, moderado, grave, né? Então, se eu chegar aí, pronto, parei. Se a CVF estiver reduzida, né? Minha CVF está reduzida, eu vou pegar o CVF em percentagem e o VF1 em porcentagem e vou diminuir eles dois, né? O valor, se for menor ou igual a 12, então eu digo que é uma obstrução com a CVF reduzida por provável distúrbio misto. Se ela tiver entre 13 e 24, eu não tenho como dizer. E se ela tiver maior ou igual a 25, é por provável hiperinsuflação. Então, aqui a gente chegou naqueles últimos que a gente falou, que é o distúrbio misto e a CVF reduzida por provável hiperinsuflação, certo? E, finalmente, eu olho a resposta bronquilatador através do VF1 e do CVF, certo? Esse esqueminha aqui eu também já botei, vai aparecer para vocês. Vocês só precisam acrescentar nos materiais. Alguém abriu o microfone aí. Aí ficou dando eco. Eu já botei a programação aí, vai entrar para vocês de 6 horas hoje. Esse slidezinho já vai para vocês. Eu só não tenho esse VF1 reduzido, que eu acabei esquecendo de botar para vocês, mas aí vocês acrescentam, viu? Mas já tem todo esse esqueminha. Vocês acham que assim fica mais fácil de compreender? Eu achei. Né? Muito mais fácil. Bem mais fácil de compreender. Então, assim, claro, tem um ou outro detalhe, né, diferente. Então, por exemplo, o inespecífico responde ao bronquilatador, então, muito provavelmente é uma obstrução. Por exemplo, mas é o inespecífico mesmo que tem essa dificuldade. Mas, assim, de uma forma geral, certo? Eu acho que vocês, fazendo a interpretação por isso aqui, eu acho que vocês conseguem interpretar todas as espirometrias, certo? Então, achei que é um esqueminha que clareia bastante, mas que a gente precisava passar por aquelas etapas para que a gente entendesse, né, como que a gente chegou em cada uma dessas variáveis, tá bom? Então, assim, gente, agora a gente falou a gente já falou aqui da primeira aula, que é a espirometria. Que é uma aula, assim, mais longa e mais difícil, porque, assim, são muitos termos que vocês estão conhecendo agora, são coisas, assim, que a princípio é bem difícil a compreensão. Então, eu acho que a gente pode fazer uma pausazinha de uns 10 minutinhos e depois a gente retomar, tá certo? Se não der tempo, eu já enviei para vocês, assim, mas eu queria fazer uns exercícios com vocês, mas eu acho que não vai dar tempo. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou acrescentar eles no material que eu vou enviar para vocês. E aí a gente pode marcar 1 ou 2 horários durante a semana, se vocês tiverem disponibilidade durante a noite. Só para a gente tirar dúvidas desses... Normalmente, assim, a prática de espirometria, no dia de espirometria, é com esses exercícios, certo? Seria uma aula só que daria para a gente fazer essa adaptação, né, de prática, porque eu acho que é importante que vocês vejam, porque quando vocês pegam, assim, o negócio lá, a espirometria mesmo, e vocês olham e vocês tentam interpretar, vocês conseguem compreender melhor, entendeu? Então, assim,
a gente poderia marcar uns 2 horários durante essa semana, meia hora, 1 hora, só para quem que tiver dúvida, posso enviar, vocês darem uma olhada e a gente discutir os exercícios, só para dar tempo de eu fazer as outras 2 aulas hoje. Porque as outras são curtinhas, assim, é bem mais rápido. O que é que vocês acham? Achei ótimo, professora. A senhora vai colocar as questões. Pode ser. Hã? A senhora vai colocar essas questões que a senhora está falando no Classroom? Porque na verdade é assim, normalmente eu peguei alguns exemplos de espirometria, aí eu pedi para o pessoal interpretar, aí o que eu vou fazer? Eu vou botar elas lá, vocês vão dar uma olhada, e aí vocês vão anotar no caderninho o que é que vocês acham que é aquela espirometria. Ela é uma restrição, ela é uma obstrução, ela é inespecífica, é normal. E aí, vocês escrevem no papel, e aí a gente marca um horário para a gente discutir. Vocês vão me dizendo qual o laudo que vocês acham que é aquela espirometria, e aí a gente vai corrigindo e tirando as dúvidas. A gente poderia marcar, por exemplo, terça, segunda, quarta, não sei, né? Meus horários é melhor marcar na parte da noite. Mas aí eu posso combinar com o Pedro 2 dias diferentes, porque às vezes vocês podem ter outras atividades, só para fazer tirar dúvidas, tá bom? Pois vamos fazer assim, são 16h45, 10 ou 15 minutos, vocês querem? Pronto. Então, 17 horas a gente retorna para fazer as outras 2 aulas, viu? Mas elas são rapidinhas. Beleza, professor.